Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, né? Vamos para a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo, né, desse estudo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas para as irmãs e os irmãos que estão passando apuros, né, por causa dos flagelos destruidores de Deus. Peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e a Ucrânia, né, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã e todos ali envolvidos, né? Todos ali do Oriente Médio envolvidos em guerras. Peço paz para todos os países do planeta Terra. Peço paz para todos os países, né? Peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes governarem respectivamente seus países. Peço permissão a Deus para dar por início mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Vamos aos comunicados, né? A irmã ou irmão que estiverem com dificuldade de abrir só na rede social do Facebook, só no Messenger, por gentileza, entrar na minha página e na minha história que está abrindo normalmente. Você não vai receber por e-mail, né? Meu e-mail é jailsonconsites@hotmail.com ou entrar no YouTube que está abrindo normalmente. Outro comunicado, né? O filme Nosso Lar 2 já levou, do dia 25 de janeiro para cá, já levou mais de 1 milhão de pessoas aos cinemas, né? A irmã ou irmão que não assistiram ainda, assistam. Os irmãos e as irmãs que assistiram e queiram assistir de novo, assistam. A empresa desse filme, Nosso Lar 2, ela tem projetos, né, de filmes que pelo menos um vai estrear em 2025, que é As Irmãs Fox, e tem outros projetos de filmes como A História de Emanuel, Nosso Lar 3, 4 e 5, né? Então vai ter muita obra para nós estudarmos, debatermos, né? Entendermos mais sobre isso, né? Então vamos aos cinemas. A narrativa do filme Nosso Lar 2 não é do livro Nosso Lar, sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vamos aos cinemas. Eu estou na 3ª temporada, né? Estudando nesse livro aqui, O Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. E a primeira temporada foi o mesmo livro, a segunda, Ramatiz, O Evangelho à Luz do Cósmico. Pergunta e resposta entre o espírito, entre o médium Círio Mais e o espírito André Luiz, né? Como funciona o meu trabalho, né? Eu faço uma prece inicial, comunicados, leitura, comentário e prece final. Então vamos à leitura. Então, nós estamos agora entrando, né, começando essa semana, o capítulo 22, que é Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento e o divórcio. Indissolubilidade do casamento. Item 1. Os fariseus vieram também a ele para tentar, dizendo-lhe: é permitido ao homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhe respondeu: não leste que aquele que criou o homem, desde o princípio, os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe,
e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne. Assim eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas, por que? Disseram-lhe, Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida. Ele lhe respondeu, foi por causa da natureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres, mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que quem devolve a sua mulher, se não for em caso de adultério, esposa uma outra, comete um adultério, e que aquele que a esposa a que o outro devolveu, comete também um adultério. São Mateus 19, 3, 39. Item 2. Não há de imutável senão o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudança. As leis da natureza são as mesmas de todos os tempos, em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união não de ordem tão humana. E não há no mundo inteiro o mesmo na cristandade, dos países em que elas sejam absolutamente as mesmas, né? E que não haja em que elas não tenha sofrido mudanças com o tempo. Disso resulta que os olhos da lei civil, o que é legítimo no país em uma época, é adultério no outro país e em outro tempo. E isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias. E esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim que, por exemplo, em certos países, só o casamento religioso é legítimo. Em outros, é preciso também o casamento civil. Em outros, enfim, só o casamento civil basta. Então, vamos entender a insublimidade desse casamento aqui. Então, os fariseus perguntaram a Jesus para tentá-lo, né? Se era permitido o homem devolver a sua mulher, né? O que acontece? Aí Jesus explica para ele que Deus o casamento é uma lei de Deus, né? O divórcio, a separação é lei humana, né? E só é permitido em caso que ele coloca lá a separação pelo adultério, ou do homem e da mulher. O que acontece? Quando ele fala do homem, que Deus cria o homem para o macho e a fêmea, o homem para a mulher para o homem, né? Então aí nós vamos ter hoje assim, casamento de homem com homem, de mulher com mulher, é permitido, tá? Isso é uma outra história. Mas aqui o contexto todo naquele tempo de 2024 anos atrás, né, é sobre essa devolução. Essa devolução aconteceu o seguinte: no tempo de Moisés, né, que ele tinha lá os 10 mandamentos, os homens foram se queixar das mulheres, que as mulheres estavam lá chateando eles. Então, quando essas mulheres fossem chatas para eles, eles poderiam pedir a separação. E aí Moisés libera essa separação, né? Então, só o homem que podia pedir a separação por causa, né, que as mulheres eram chatas, ele poderia fazer essa separação. Isso é uma grande ignorância, né? E aí começa a separação,
E Jesus fala que a separação só pode ocorrer em caso de adultério, né? E porque é uma lei de Deus, porque esse casal, ele vai constituir uma família, tá? E dessa família, né, vai se fortalecer o seu município, o seu estado e seu país, a junção de famílias, e essas famílias vão se formar uma população mundial, né? E aí vai ter famílias que vai ter procriação ou não, né? E por aí vai, né? Então é nesse contexto que ele coloca. E aí ele fala das leis. A lei de Deus é uma, a lei humana é outra. Então tem casamento que em um país é permitido só o religioso, aí tem um casamento que tem que ter o religioso com o civil. Então tem país que tem que ter o casamento só no civil, basta. Então isso é a lei humana, tá? Para juntar esse homem e mulher, isso é uma lei humana, tá? O casamento em si é a junção do homem com a mulher. Agora, a lei humana, como vai ser esse casamento, se vai ser religioso ou civil para ser válido, mediante a cada país ou mediante as escolas religiosas. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o texto, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, e o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão ou irmão que me ouviram e me assistiram, aleluia, amém.